Graça e a paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui para transmitir uma mensagem ao seu coração nesta noite maravilhosa que o Senhor fez para nós. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado por este momento que estamos com a sua palavra aberta, que o teu Santo Espírito venha falar profundamente ao nosso coração as instruções do seu texto sagrado, Pai. Que cada um possa sentir a presença do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero trazer uma palavra para o nosso coração nesta noite, sobre tudo o que está acontecendo, esses fatos da coronavírus. E tem um texto que nos ajuda a aumentar e confiar no Senhor, aumentar a nossa fé e depositar nossa confiança no Senhor Jesus. Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 14 e 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Então veio essa palavra do Senhor para o coração do rei Josafá. O que estava acontecendo? O rei Josafá, ele foi cercado pelos filhos de Amon, pelos filhos de Moabe e também por alguns da cidade de Sir. E ali montaram uma grande peleja contra Josafá. Josafá então ficou assustado, com medo, e ele então tomou algumas atitudes diante dessa situação. Nós estamos nesse período de medo, estamos assustados, o mundo todo está passando por isso, devido a esse vírus, coronavírus. Então, nós também estamos nessa batalha, nessa peleja, como esteve Josafá. Mas Josafá, no meio de tudo isso, ele toma 3 grandes atitudes, e aí Deus intervém e traz paz sobre, novamente, o reino de Josafá. Então, a primeira atitude de Josafá está no versículo 3 e 4, onde ele vai e apregou um jejum e oração para toda a nação. Então, no primeiro momento, nós devemos clamar, orar, jejuar. Então, eu quero convocar você, igreja, convocar você, família, pessoas, todos nós, a buscar ao Senhor em oração e jejum. Somente dessa forma, nós vamos conseguir enfrentar essa situação. Josafá saiu vitorioso dessa batalha, porque em primeiro lugar ele buscou, clamou ao Senhor com orações e jejum, mas não sozinho, ele convocou toda a nação. Então eu estou convocando você, igreja, família, amigos, irmãos, irmãs, para essa batalha de oração e jejum. Em segundo lugar, Josafá também ele começa então a declarar, reconhecer a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Ele começa a declarar que a mão de Deus é poderosa, ele começa a declarar que a mão de Deus realiza grandes feitos e contra ela ninguém pode resistir. A mão de Deus é a mão mais segura, mais poderosa, mais amorosa, e que então ele começa a reconhecer a grandeza de Deus, ele começa a reconhecer que Deus ouve as nossas orações, Deus sabe das nossas angústias, Ele ouve e vem nos livrar dessas situações. Então ele começa a reconhecer que Deus é juiz de toda a terra, Ele tem a mão mais poderosa, que não há quem possa resistir. Ele está dizendo que Deus ouve e nos livra da nossa angústia, da peste, da fome. Ele está dizendo que Deus é capaz de destruir
de aniquilar todas essas coisas. Então, ele, em segundo lugar, ele reconhece a onipotência de Deus. E ele também reconhece que nele não há força, que não podemos resistir e que não sabemos o que fazer. Ele está dizendo que ele não tem força nenhuma para resistir à multidão que quer lutar, batalhar contra ele. Ele está dizendo que ele não sabe como fazer diante dessa situação. Então nós também, o mundo não sabe o que fazer. Nós estamos diante dessa situação e nós não sabemos como conduzir. Estamos tomando decisões, formas paliativas e deixando de conviver em sociedade, todas essas atitudes e recomendações que há, mas na verdade está fora do nosso controle. Nós somos frágeis. Um pequeno vírus é capaz de colocar o mundo em pânico. Então, em segundo lugar, o rei está reconhecendo a onipotência de Deus e a fragilidade humana. Então, eu quero que você também comece a reconhecer a Deus. Reconheça que Ele é poderoso. Deus tirou com sinais de prodígio o povo da escravidão, sustentou no deserto, abriu o mar vermelho, fez brotar água da rocha. Deus inúmeras vezes salvou Israel, deu vitória a Israel. Jesus demonstrou poder sobre a natureza, sobre espíritos malignos, sobre a enfermidade. Jesus ressuscitou pessoas da morte. Então ele tem poder sobre a natureza, espírito maligno, enfermidade e a morte. Deus é poderoso, mas eu sou frágil. Não sei o que fazer diante dessa situação, mas Deus sabe. Em último lugar, Josafá então, ele convoca o povo para adorar e louvar a Deus. Adoração significa reconhecer a Deus pelo que Ele é. Eu adoro a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é grande. Eu adoro Deus porque Ele é. Eu também louvo a Deus pelos seus grandes feitos. Josafá então começa a adorar a Deus e pede para o povo, para a nação, crer no Senhor, porque quando nós cremos e adoramos a Deus, nós estamos seguros, é o que fala no versículo 20. E ele também começa a louvar a Deus, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, devemos adorar, porque Deus vai nos proteger. Devemos louvá-lo pelos seus feitos, pela sua misericórdia. Qual foi o resultado? Depois que o rei clamou a nação para jejuar e orar, reconheceu a grandeza de Deus e a fragilidade humana e passou então a adorar e louvar a Deus, o resultado foi que os inimigos foram desbaratados e foram expulsos. Saiu da presença, perdidos, correndo, cada um para um lado, sem direção nenhuma, desbaratados, sem noção, foram embora. E aí, eles mesmos, então, vai dizer que um começou a fazer guerra contra eles, começaram a se destruir. Destruição entre eles. Ou seja, Deus pelejou a causa. Não temeis, não nos assusteis. Essa peleja não é nossa, e sim do nosso Deus. Deus há de dar vitória para as nossas vidas nesse momento tão difícil que estamos passando. Então houve paz em Jerusalém. Josafá voltou para a casa de Deus, para o templo, louvando e engrandecendo, alegre a Deus. Vai chegar esse momento que vamos fazer um grande culto a Deus, louvando e engrandecendo Ele pelo grande livramento que Ele dará ao mundo, à nossa nação, à nossa cidade, à nossa família. Mas eu também quero deixar um segundo recado para você. Nós estamos colocando isso a nível social mundial, o coronavírus. Mas de repente você está passando por alguma situação difícil, pessoal, individual sua. Talvez você esteja lutando, pelejando contra algo que é maior, mais forte, mais poderoso que você. Então eu
deixo esse desafio à sua vida. Faça como o rei. Dobre o seu joelho, comece a orar e jejuar por esse motivo. Faça como o rei. Reconheça a grandeza de Deus diante dessa situação. Reconheça a sua fragilidade diante dessa situação. Reconheça que você nada pode fazer. Quero contar um segredo. A palavra impossível não existe para Deus. Não existe. A palavra impossível é apenas para nós, seres humanos. Para Deus tudo é possível. Comece a adorá-lo. Comece a louvar a Deus. E você também vai obter a sua vitória. Haverá paz no seu coração, na sua casa,